Estamos ao vivo. Terceiro dia da nossa semana de lives. Hoje é com a Deia, conhecer para ensinar a vida dos santos. Vamos esperar a Deia entrar. Enquanto o pessoal entra. Amanhã a gente também tem uma super live com a Andréia, mãe dos 11, sobre como fazer os nossos filhos se comportarem na Santa Missa. Sexta-feira com João Malheiro. É maravilhoso, vai ser sobre virtudes, né? Que é a especialidade dele. E sábado, aquela live que muita gente está pedindo, né? Eu quero, mas meu marido não. Vamos ver aqui se ela aparece. Oi, Oi, boa noite. boa noite, querida. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Que alegria! Nossa, nem acredito que chegou esse dia. Que bom, Jéssica. Finalmente Ai, deu certo, né? finalmente deu certo, graças a Deus. Então, eu queria já começar aqui, enquanto o pessoal vai entrando, dizer que hoje eu estava pensando assim na live de hoje e me passou assim um filme, sabe, na cabeça, porque eu fui lembrando assim que desde antes, sei lá, acho que recém-casados, assim, a gente não tinha filhos e a gente já assistia os vídeos de vocês, do Bento, da gurizada, Que né? E eu legal. lembro que a gente viveu uma certa crise, assim, de olhar para as famílias que a gente conhecia, que eram boas famílias católicas, não eram assim, pais católicos praticantes e tudo, e os filhos não acompanhavam, né? Filhos adolescentes, filhos jovens que não acompanhavam, e a gente olhava para essas famílias assim, nossa, mas o que será, né? Que fizeram de errado, assim, o que será que tem de errado nessa educação, né? Os pais, embora com boa vontade, não conseguiam transmitir a fé aos filhos, assim, não conseguiam fazer os filhos amarem a Deus como eles amavam. E aí eu lembro, assim, que quando a gente descobriu, né, a família de vocês e viu, assim, foi conhecendo a forma como vocês educavam os filhos, a gente descobriu alguma coisa que a gente sabia que devia existir, e a gente ainda não sabia como fazer, assim, sabe? Então, toda essa ideia, assim, de transmitir a fé desde as coisas mais simples, né? De familiarizar as crianças com as coisas sagradas, né? Em tudo, desde de oferecer o dia de manhã, estar na presença de Deus em todos os momentos, né? Não adianta levar na missa no domingo e achar que está catequizando, né, o filho, assim. Então, para mim é uma alegria muito grande, ideia, assim, fazer essa live hoje, porque várias mudanças, assim, na nossa vida foram inspiradas em vídeos de vocês do YouTube, a gente maratonou já várias vezes, tiramos a televisão de casa depois de um vídeo de vocês, né, a questão da abertura à vida toda foi amadurecida em cima, né, do testemunho de vocês, assim, eu sei que tudo isso não é mérito de vocês, assim, é graça de Deus, mas é a correspondência de vocês a essa graça, né? Que é um testemunho muito bonito, é um apostolado muito grande, assim. Então, assim, é uma alegria muito, muito, muito gigante, assim, poder estar fazendo essa live contigo hoje. E queria começar falando, antes de passar já a palavra para ti, que é uma coisa que me tocou, assim, que motivou até o nome dessa semana de lives, que é Educar-se para Educar, foi uma das primeiras lives que vocês fizeram da Família Forte, que tu começou falando assim que para educar uma criança, para educar um filho, não dá para improvisar, né? Não dá que nem na escola para estudar na véspera e colar do amiguinho, não dá, né? Não passa, não cola isso. Então assim, é preciso educar-se, né? Uhum. Se a gente não tem autoeducação, se a gente não conhece as coisas de Deus, se a gente não ama a Deus, se a gente não serve a Deus com a nossa vida, a gente não vai conseguir transmitir, né? É impossível dar o que a gente não tem. Então, essa coisa assim de não dá para improvisar, para mim ficou muito marcado assim, e foi um puxão de orelha, e no sentido assim, preciso me preparar, né? Se eu quero filhos santos, se eu quero uma família santa, não, isso não vai acontecer espontaneamente.
Muito pelo contrário, vai ser uma luta, né? Não, meu Deus, já falei demais. Acho que eu fiquei nervosa e saí falando. Fala você agora um pouquinho, Dani. Tá ótimo, Jéssica, tá ótimo. Eu quero só falar também que eu estou muito feliz de estar podendo fazer esse momento com você. Eu não sabia, né, de tudo isso. Eu lembro que a gente se encontrou a primeira vez no Simpósio Juntos pela Vida do ano passado, acho que foi, né? Que a gente se conheceu pessoalmente, assim, né? É, e aí sim, você falou, né, que agradeceu ali a gente, mas é muito bom ver o alcance de Deus, né? Hoje mesmo a gente recebeu uma mensagem de um casal que estará se casando em breve, fruto de um vídeo nosso no YouTube, Cupido por um Dia, e eles nos contavam que daquele grupo que surgiu nos comentários desse vídeo, já tem 3 casais casados, já um se casou, o outro vai casar e o outro tá noivo. Então, assim, eu sempre falo que é impressionante, a gente não tem noção do que um vídeo vai causar, um story vai causar, mas Deus tem endereço certo. Eu acho isso fantástico, porque às vezes eu reluto muito por causa do cansaço, né? Por causa de uma série de questões interiores, até de temperamento, às vezes, para postar alguma coisa, mas é impressionante, né? Como que Deus tem o lugar certo e a ação certa para tudo aquilo que a gente coloca como mensagem de Deus, né? Então eu me alegro com isso e realmente é pura graça de Deus, né? É Deus quem faz e se utiliza da gente. Então, assim, até mesmo essa live, nesse fim de ano, eu estava me privando assim de aceitar lives, mas até por causa desse tema, né? Da questão da vida dos santos e da questão da importância da educação da mãe para poder educar, ela é muito importante, é essencial que a gente tome consciência disso, né? Então eu aceitei a live, porque realmente hoje um dos grandes problemas da educação dos filhos, e acredito até que a causa de se ter hoje tantas pessoas desvirtuadas, desencaminhadas na vida, né, tropeçando tanto, errando tanto e tão longe de Deus, é consequência de uma má educação que nós recebemos, né? Às vezes a nossa geração até já né, recebeu. Quantos de nós não teve uma boa educação em casa, né? Por despreparo dos pais, né? Trazendo para a questão do tema de hoje mesmo. Eu nunca ouvi falar de vida dos santos pela boca dos meus pais. Né? Às vezes ali um comentário aqui, outro ali, e nós sempre íamos à missa aos domingos. Né? Mas sabe essa coisa assim de fazer do nosso lar realmente um lar cristão, de fazer da nossa casa realmente um pequeno santuário onde habita Deus, onde Deus é o centro, onde se falam coisas de Deus, né? De trazer para as nossas casas aquilo que se vivia em praticamente todos os lares até o século XV, né? Na Idade Média, assim, todos os lares rezavam juntos, todos os membros da casa, os pais com os filhos rezavam juntos à noite, se lia a vida dos santos para os filhos diariamente. Então, o convívio com a vida dos santos era algo muito forte, muito presente, muito natural. As crianças cresciam já com esse hábito a dar a vida por Jesus Cristo, a amar nosso Senhor, né? Por quê? Porque eram educadas com estes exemplos. Os seus heróis eram estes grandes homens da fé, né? E isso se perdeu, e é uma pena que tenha se perdido. E nós, hoje, somos esta geração que não teve isso. Nem na catequese. Eu não sei como foi a sua catequese, mas a minha foi péssima, né? Então, assim, nem na catequese nós ouvimos falar de uma biografia de um santo. Às vezes São Paulo, porque está na Bíblia, né? Um santo apóstolo, um São João Batista, mas assim, superficial, né? Mas de conhecer a biografia dos inúmeros santos que a igreja tem e que são setas para nós, para a gente saber como caminhar, a gente não teve isso. Então, realmente, nós precisamos nos reeducar. A gente precisa entender que o sentido da educação é imitar a Cristo, levar os nossos filhos a imitarem a Cristo, né? Como que eu vou fazer isso se primeiro eu não conheço a Cristo, eu não conheço a igreja, eu não conheço os santos da minha igreja? Então, realmente, nós hoje, né, que estamos aí trilhando esse caminho de nos dedicarmos a educar bem os nossos filhos, a gente precisa fazer esse caminho de educação, autoeducação. E, né, como
esse é o tema da nossa live, nos educarmos na fé. Porque muitos de nós temos uma lacuna, né, intelectual, por uma educação bem defasada já, mas uma lacuna espiritual grandíssima, uma lacuna espiritual enorme, né? De não conhecermos a doutrina, de termos sempre que procurar alguém para nos orientar em diversas questões, e que bom ainda quando a gente busca, porque nós não conhecemos os sacramentos direito, nós não conhecemos os mandamentos, não temos gravados na nossa memória os mandamentos, nós não conhecemos os santos, né? E aí a gente vive meio que as apalpadelas. Se nós não nos educamos, a gente vive aquilo que Jesus repreende no Evangelho. Seremos cegos guiando outros cegos. E isso é péssimo, isso é terrível. Eu não posso ser um cego guiando meu filho. Para guiar bem o meu filho, para educar bem o meu filho, eu preciso ter uma visão, aquela visão dos Thundercats, visão além do alcance, né? Aquela visão que vê além realmente, aquela visão que mira o céu, aquela visão que não para naquilo que é o simplesmente terreno, que é perecível, mas que mira o perene, aquela visão que vê o sobrenatural e que ensina desde cedo o meu filho a enxergar também essa realidade, né? Pelos olhos da fé. É claro, né, nós não temos a visão sobrenatural do que acontece no espiritual, dos demônios, dos anjos e tudo mais, fora alguns santos que tiveram esses dons, mas dos nossos filhos terem essa consciência de que enquanto eles estão ali estudando e muitas vezes lutando contra a preguiça, existe ali um exército celestial, né, guerreando para que ele permaneça fiel, para que ele cumpra bem as suas tarefas, para que ele seja virtuoso e não seja levado aos vícios. Então, trazer essas realidades aos nossos filhos é muito importante. Para isso, eu realmente preciso me formar. Conduzir os meus filhos para Deus requer de mim uma preparação, requer de mim um estudo, requer de mim um aprofundamento. E hoje, infelizmente, a gente vive, né, nessa loucura de uma vida sempre muito corrida, se encontra com alguém, aí, fulano, como é que tá? Ah, tô bem, na correria. É sempre assim, tô bem, na correria, né? É sempre na correria. E a gente não tira esse tempo para nos prepararmos realmente. A educação dos nossos filhos não é um detalhe da nossa vida de casado. Ela é o eixo principal. Eu me caso em função de uma prole que vai chegar e que precisa ser educada na fé, porque isso foi um compromisso que eu assumi no altar. Isso está no voto do matrimônio. Educar os filhos na fé católica, né, e educá-los bem. Quando a gente fala educar os filhos na fé católica, nós não estamos só nos relacionando à questão da catequese, por exemplo. Estamos falando sobre a educação no geral. Porque educar é conduzir para Deus. Né? Não é que catequizar é conduzir para Deus. Educar é conduzir para Deus. Quando eu ensino ciências, eu preciso ensinar ciências para o meu filho tendo Deus como o centro. Quando eu vou ensinar português, é Deus como centro, é matemática, é tudo. Então, educar para Deus. Porque senão eu encho meu filho de intelectualidade, mas quando eu vejo, eu tenho dentro de casa um orgulhoso, porque a intelectualidade sem a humildade, né, vira orgulho, simplesmente. Né? A intelectualidade, se não for orientada para Deus, vai fazer com que meu filho sirva as leis desse mundo. E não é para isso que eu quero educar. Eu quero educar, sim, para que seja um homem muito inteligente, mas para servir a Deus, para colocar essa inteligência a serviço de Deus, a serviço do bem dos outros, né? Mas principalmente educar o meu filho para ser santo. Como que eu vou fazer isso? E aí, né, nós temos a questão do tema da live. Buscando principalmente, é claro, o nosso modelo principal é Jesus Cristo. Mas eu acho muito interessante, Jéssica, nesse livro aqui, A Formação Religiosa da Juventude, é um livro maravilhoso do Monsenhor Chamer Totti. Ele tem um capítulo só sobre a importância de ensinar a vida dos santos para os jovens, para as crianças, para os jovens. E aí ele dá, começando o capítulo, ele dá 3 motivos principais para a gente ensinar.
e para a gente aprender também com a vida dos santos. Primeiro ele fala que é muito pouco que se sabe da infância e da juventude de Jesus. Então, quando a gente vai buscar nos evangelhos e tudo mais, nós temos aqueles 3 anos da vida pública de Jesus ali. Mas o que ele viveu na infância, o que ele viveu na juventude, nós não temos. Porém, tem os santos de diferentes idades na igreja, né, incontáveis, que estão ali com a sua vida, que se fizeram conhecidos, né, que hoje chega até nós pelos livros, pelas biografias, e que são reflexos dessa vida de Cristo. Na vida dos santos, nós podemos ler a infância de Jesus. Na vida dos santos, nós podemos ler a juventude de Jesus. Como era esta juventude. E assim poder imitá-la. Um segundo motivo que ele fala é que a vida pública de Jesus, ela é também muitas vezes estranha para nós, porque ele é Deus, né? Então eram muitos milagres, era algo muito sobrenatural, né? Mas a vida dos santos não. Eram homens, mulheres. Então nós podemos olhar para eles e ver, é possível. E um terceiro motivo é esse também, que o Senhor é santo desde o princípio. Mas os homens e mulheres, muitas vezes, levaram vidas de tropeços, de erros, de luta contra os seus vícios. Então, mesmo aquele mais tortinho, mais bagunçado na vida, até aquela criança mais difícil, às vezes, um jovem que às vezes já tem até mesmo se perdido um pouco, é possível trilhar um caminho de santidade olhando para a vida dos santos. E aí a gente olha para a nossa vida, né? Mesmo uma mãe que já errou tanto, que já tropeçou tanto, né? E que já cometeu tantos erros, né? Eu vejo assim, desde o meu primeiro filho até agora, né? Graças a Deus já aprendi muitas coisas, já tive a oportunidade de crescer tanto. Mesmo nós podemos aprender também a como caminhar melhor, né? Como caminhar realmente conforme a vontade de Deus, né? Hoje, os meus grandes professores na fé são os santos, né? É Santa Mônica que me ensina, é Santa Rita de Cássia que me ensina, é Santa Brígida que me ensina, é Santa Francisca Romana, é Santa Giana Beretta. São essas mulheres que vão me ensinando como ser mãe segundo o coração de Deus. Como agir, como proceder, como sair das minhas mesquinharias, dos meus egoísmos, né? E ser uma mãe realmente como meus filhos necessitam. Então aí está a vida dos santos, essa grande riqueza que infelizmente se deixou esquecida por muito tempo, mas que hoje, graças a Deus, a gente vê famílias católicas retomando isso nos seus lares, né? E é fundamental que se faça assim, é necessário que se faça assim. Não tem como a gente educar os nossos filhos na fé, né, e realizar um verdadeiro caminho de santidade se a gente não passar pelo ensino da vida dos santos. Eu vejo dessa forma. Isso que tu falou, assim, é muito verdade, assim, a gente tem que saber também a origem das coisas, né? A igreja sofreu um esvaziamento da dimensão sobrenatural, né? Uhum. Então, assim, sob pretexto de uma justiça social, né, de instaurar o reino de Deus aqui, de vamos nos preocupar com as obras sociais e tal, a gente esqueceu de olhar para o céu, né? Exato. Então, esse é o nosso trabalho de retomada mesmo. De Uhum. retomar as coisas sagradas, a sacralidade das coisas sagradas, né? A sacralidade da Eucaristia, da Santa Missa, e essa questão assim de realmente é difícil dizer o que, às vezes, né? É difícil dizer o que Jesus faria. Às vezes é mais fácil falar o que Santa Giana Beretta faria, né? Porque, Uhum. querendo ou não, assim, é uma realidade muito mais próxima, né? Com desafios, com uma missão muito mais parecida comigo, mãe de família, do que a que Jesus teve, né? Que Uhum. era Santa Giana era uma mulher, uma casada, com o pecado original, com a concupiscência, com tendência, né? Com tendências e tal. Então, realmente, buscar nos santos é o que nos falta, né? Buscar nas virtudes dos santos a força, a inspiração, assim. E eu vejo, por exemplo, para as crianças, né? Maria Cláudia é doida por princesa. Ela acha assim, Branca de Neve e tal. A gente lê muito livros, contos de fadas e tal.
E eu sempre falo pra ela, né, filha, a princesa ela é linda, né, e tal, mas assim, ela só existe no livro, né? Ela não existe de verdade, não existe uma menina chamada Branca de Neve, mas o que existe é a Santa Rita. Santa Rita, sim, que era virtuosa, né? E aí vamos também estudar aqui a história da Santa Rita. E ela é bem devota, assim, de Santa Rita, né? A gente até tinha um peixinho beta que eu falei, filha, vamos escolher um nome bem bonito, né, pro peixe e tal dela. Ai, mamãe, Santa Rita. Daí, no dia seguinte, ela veio assim: não, mamãe, não pode ser Santa Rita. Deu, por que não, filha? Porque ele é azul, é Santo Rito. E ficou Santo Rito o nome do peixinho, assim. Então, assim, é muito interessante, assim, ver como as crianças, elas vão assimilando, sabe? E é isso, é fazer dos santos os super-heróis. Uhum. Né? Os ídolos, digamos assim, né? As pessoas a quem as crianças almejam ser. Não a princesa da Disney, tudo bem, né? Conhecer a história, tal, é o mundo da fantasia, tem toda essa fase, assim. Mas assim, não ficar nisso, né? Não, Uhum. eu tenho enfim, uma conhecida, uma criança que esses dias me falou assim: ai, eu tive um sonho tão lindo e não sei o quê. Deu, ai, como é que era? Ai, tinha um monte de unicórnios. Eu fiquei assim, sonho tão lindo seria um monte de anjos, né? Seria um monte Uhum. de. Então, Uhum. assim, aonde está o imaginário dos nossos filhos? É Uhum. isso que, Uhum. sabe, que eu fiquei assim, que raso, um unicórnio, aquilo ali é a coisa mais linda que a criança podia imaginar, porque era o que estava no Uhum. imaginário dela, Uhum. né? Então a Uhum. gente vê assim como é uma formação diferente, assim. Teve um dia que a gente, até já vou indicar, assim, a gente usa aqui vocês também, né? As apostilas do Instituto Cidade de Deus, que Uhum. assim todos os textos, toda a gramática, tudo vem trazendo textos de vida de santo, de passagens do Evangelho e tal. E aí teve uma que era sobre o Papa Gregório VII, que teve um incêndio em Roma, e aí ele fez o sinal da cruz com o crucifixo. E aí cessou o incêndio, foi um milagre e tal. Daí a Maria ficou super assim, achou o máximo. Aí na hora do almoço ela contou pro meu marido, né? E aí ele fez uma piadinha assim, dizendo: olha, mas se pegar fogo aqui em casa, vocês jogam água. E aí ela ficou rindo e tal. Aí eu falei: mas é porque eu acho que o sinal da cruz do Papa deve ser assim, muito poderoso para apagar o incêndio. E a gente não falou mais daquilo. Aí passou a tarde inteira, não falou disso. Quando estava chegando noite, assim, na hora de dormir, ela pegou e falou: mamãe, sabe por que o sinal da cruz do Papa Gregório apagou o incêndio? Deu, por quê, filha? Dela assim, porque ele era santo. Daí eu vi, porque ele era santo mesmo, né? Ele tinha fé, né? Então, assim, só que em momento nenhum eu enfatizei isso, né? E ela tem 3 anos, mas é aquela coisa, a gente semeia e é o Espírito Santo que sopra, né? Que dá fecundidade para as coisas que a gente faz. Porque, assim, eu não falei, ninguém falou, e ali na cabecinha dela, ela passou o dia inteiro digerindo aquilo, ela pensou: é por isso, porque ele era santo. Né? Então, assim, é incrível quando assim a gente consegue ver os frutos, né? Os frutos, porque a gente semeia tanto. E aí, quando vê assim uma florzinha brotando, a gente, nossa, né? Tá funcionando. Aham, exatamente. E é interessante, Jéssica, porque a igreja nos dá uma gama tão grande de santos, né? Até na questão da sua filhinha que gosta de princesa, você pode contar para ela a história de Santa Matilde. Ela era esposa de um rei. E ela se mudou todo o reinado. Então é muito interessante, né? Porque aí tem uma outra que eu li para os meninos semana passada, da Legendário, e me fugiu o nome dela aqui. Ela era filha de conde, e ela resolve. Aí, primeiro ela gosta do mosteiro e tudo mais, só que daí chega na adolescência, ela começa a se interessar pelas futilidades, né? Por aquilo que a riqueza oferece. Ela é filha de nobre, né? Imagina, então muitas festas, muitos bailes e tudo mais. E ela começa a se desvirtuar. E o pai quer de todo jeito que ela vá para o mosteiro. O pai era um homem, né, de Deus, assim. E aí ela vai, depois de muito brigar, ela vai. Só que ela manda construir um claustro para ela lá.
ela não usa o hábito, ela só usa os vestidões de seda e veludo dela, e ela faz das noviças do mosteiro as suas servas. Então você imagina, né? Ela passa anos assim, até que ela adoece. Não, mas me fugiu o nome dela. O nome é estranho, mas é uma santa conhecida, assim. Não é um nome, não é uma santa que nunca se ouviu falar. E aí ela adoece e tem ali, manda vir um padre para atender ela em confissão e dar, né, unção dos enfermos e tal. E ele fala, não vou entrar nesse quarto luxuoso, não. Aí manda tirar tudo que tem de luxo no quarto dela. Aí, beleza, atende ela, parará. Ela melhora, tem sua primeira conversão, né? Ali ela começa a converter. Aí passa um tempo, mas ela ainda não conseguiu se desapegar dos vestidos luxuosos de princesa dela, não. Aquilo para ela era tudo, né? Daí, até que ela fica doente de novo, e aí sim ela tem a conversão para valer, e aí ela, né, vira assim a referência do mosteiro, humilde, pobre, desapegada, e realmente aí, né, caminha para Deus. Então, assim, é muito interessante que para tudo nós temos exemplos de santo. Tem santo cozinheiro, tem santo pedreiro, tem santo astrônomo, tem santo cientista, tem até santo Papai Noel, né? Então, até para ensinar as questões. Muitas mães nessa época perguntam, como é que você lida com a questão do Papai Noel? Você fala que não existe, mas aí como é que fica o imaginário da criança e tal? Eu disse, não. Eu falo que quem foi o verdadeiro Papai Noel, né? A imagem de São Nicolau, conto quem ele foi, conto a história dele e tudo mais, né? Então, assim, realmente, para todas as realidades, nós temos essas referências. E porque a alma humana, ela tem essa propensão natural de admirar os grandes homens, né? Tanto que nossos meninos gostam de super-heróis, as meninas gostam das princesas. Então, é próprio da nossa alma. E nós, né, mesmo na vida adulta, nós olhamos para aqueles grandes homens, para as grandes mulheres, e a gente, nossa, olha o que ele fez pelo seu país, pelo seu povo, ó, que grande passo de mudança ele fez. É próprio da gente, né? Então, e outro ponto também é que a gente sabe quão fracos nós somos, né? E essa nossa fraqueza nos faz buscar protetores, intercessores. Então, é próprio do homem buscar os santos. E a gente sabe, né, é uma grande confusão que se cria, né, que os católicos idolatram, não tem nada disso, né? Há uma grande diferença entre fazer de um santo um ídolo ou um ícone. Ninguém faz dos santos da igreja um ídolo. Eles são ícones que apontam para Deus. Isso é muito positivo, porque justamente, às vezes, a figura de Jesus e de Nossa Senhora podem nos parecer muito longe para alcançarmos o céu. Mas o próprio Cristo, né, nos fala, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. E ali vieram surgindo, desde então, homens e mulheres que nos servem de exemplo hoje, né? E que são realmente acessíveis, né? Acessíveis na sua vivência, na sua vida, e acessíveis na sua intercessão, né? Então, isso é muito, muito positivo que a gente tenha esse hábito. Eu lembro quando eu comecei a fazer o homeschool, eu não sabia direito como caminhar, né? Mas eu tinha lido o livro Homeschooling Católico. Então, assim, uma coisa que desde o início a gente começou a fazer foi ler a vida dos santos para os meninos. Logo pela manhã, eu nem tinha livro nenhum da vida dos santos em casa. E aí eu lembro, o primeiro livro que eu comprei foi a Legenda Áurea. Foi a Legenda Áurea, aquele grossão. Mas antes disso, eu buscava na internet. Eu pegava todos os dias, o santo do dia, buscava ali em 2, 3 sites para aprofundar um pouquinho. Às vezes achava um pouquinho de coisa aqui, outra ali e tal. E todos os dias eu trazia a vida dos santos para os meninos. Daí depois a gente foi conseguindo livros e tudo mais, né, para conseguir realmente aprofundar. Um livro que eu gosto muito é o livro Na Luz Perpétua, que é bem profundo mesmo, e são santos do início do catolicismo, maravilhoso, né? E eu vejo assim como isso forma os nossos filhos, né? Primeiro me forma, porque em 2 sentidos, eu vejo que é um caminho possível, mas também quando eu leio a vida dos santos, eu vejo quão longe eu tô, né? Quão longe eu tô ainda
de ser aquilo que Deus espera de mim. Meu Pai do céu, eu tenho muito que caminhar e isso, né, me chama, me incomoda, me instiga a dar passos, a mudar aqui e ali, a melhorar nesse ponto, a trabalhar aquele outro, né? E nos meninos também, né? Nas crianças também. Eles vão acostumando desde cedo com esta coisa das virtudes, da busca das virtudes, da piedade, da vida de oração, da caridade, de ajudar os outros, né? Porque todos os santos, você pode olhar para a vida de todos, né? Há duas coisas muito comuns neles, que é a vida de oração, não há nenhum santo que não tenha rezado muito, né? E a bondade, a caridade, né? Esse desapego e esse ser todo para o outro, doar-se por inteiro, né? Tanto no material quanto no espiritual, dar esse suporte a quem precisa, né? Então a gente vai formando os meninos nisso, né? E nessa coragem de ser de Deus. E se preciso for, dar a vida. Então teve um dia que o Bento veio me chamar, mamãe, botei eles para dormir, daí a pouco, mamãe, o Matias está chorando. Aí eu cheguei lá, o que foi, Mati? Mamãe, eu não sei se eu vou ter coragem de ser mártir. E chorava, filho. Mas nem todos de nós vamos passar pelo martírio, né? Alguns não passarão pelo martírio. Hoje nós não vivemos uma realidade de martírio aqui no nosso país. Né? Pode ser que futuramente, né, com todas as situações que podem desencadear, pode ser que sim, mas nem todos passaremos. E se você for chamado a isso, Deus vai vir em teu auxílio com a graça dele. Não pensa que os santos que foram mártires foram para o martírio só com a coragem, né? A cara e a coragem. Não, eles foram amparados pela graça de Deus. Mas eu quero, mamãe, mas eu não sei. Daí, dali a pouco, acalmei e tal, parou de chorar, daí eles começaram a conversar. E o Bento, mamãe, eu preferia ser decapitado. Se eu for mártir, eu queria ser decapitado. Aí eles começaram a conversar da forma de martírio que cada um teria coragem de passar, sabe? Então, assim, depois no fim, claro, né, virou risada e tudo mais. Mas o que a gente vai vendo nisso, né? Crianças que já vão sendo formadas a dar a vida por Jesus. Eu só fui ouvir falar disso, né, de martírio e tudo mais, depois de adulta. Já lá na Canção Nova, né? Não era uma realidade que eu conversava com as pessoas, né? Fui viver meu processo de conversão com 20 anos. Então, aí fui começar a trilhar todo um caminho. Nós não tivemos isso. Agora você vai habituando uma criança desde cedo a essas realidades espirituais, de intimidade com Deus. É muito mais difícil que lá na frente ela seja tragada pelo mundo. A ideia, mas essas coisas de martírio e coisas muito cruéis da vida dos santos, você acha que pode ensinar para as crianças? Gente, a gente não pode se esquecer que a gente precisa habituar os nossos filhos desde cedo a essas realidades. Por quê? Nossa Senhora, quando aparece para os três pastorinhos, por exemplo... Ah, eu ia falar isso. Mostrou o inferno, né? Ela não lhes poupa nada. Ela não só fala, mas ela lhes mostra visões do inferno para crianças pequenas, de 7 anos. E a partir dali, né, aquelas crianças são tocadas a rezarem incessantemente. E são santos da nossa igreja. E deram a vida por Jesus. Então, se a gente fica poupando os nossos filhos, não vou falar de martírio com meu filho, mas você deixa ele ver Lucas Neto, Felipe Neto, essas tranqueiras todas. O que você está formando no seu filho? Que homem você está formando? Que mulher você está formando? É a fé. Videogame de guerra, né? Martírio não, aí videogame de guerra, sim. Não, mas aí você pode jogar joguinho de estraçalhar as velhinhas que tá atravessando a estrada, estraçalhar os bebezinhos. Para, gente, né? A criança vê coisa sangrenta, às vezes o dia inteiro no videogame. Não, mas não posso falar de martírio, não posso falar de inferno com meu filho. Quantos santos que desde cedo já tinham visões espirituais, desde criança, do que era o inferno, né? Dos demônios.
lutando, né, guerreando contra os anjos de Deus. Então, nós também precisamos. É claro, você não vai ficar falando de martírio e de sangue o dia inteiro pro seu filho, mas hora ou outra vai aparecer a vida de um santo e você já aproveita disso para começar a ensinar, né, essas realidades também para o seu filho. Que existiram homens e mulheres corajosos, firmes, fiéis, que não se dobraram às ameaças, as tentações de riquezas e poderes. Olha, se você negar a fé, eu te dou isso, te dou aquilo. Mas eles permaneceram firmes porque amavam Jesus. Isto vai forjando nos nossos filhos esta têmpera, essa fortaleza de permanecer fiel até o fim. E é isso que nós queremos, né? Nós precisamos ter, como Santa Rita, a coragem de dizer: Senhor, se for para que um dos meus filhos se perca, que o Senhor os leve. E quanto custa isso para uma mãe? Mas esse deve ser o nosso desejo, né? É aí que a gente vê se a gente ama mais a Deus ou mais as criaturas que Deus nos deu. Porque cuidemos para que a gente não esteja fazendo dos nossos filhos os nossos ídolos. Que a gente ama mais os nossos filhos do que a Deus. Mas ter a coragem, né, de dizer: Senhor, eu quero a todo custo que os meus filhos vão para o céu, que eles se salvem, que eles te amem, que eles estejam contigo. Então, preserva-os do pecado. Se for preciso, leva-os antes que se percam. Foi assim que Santa Rita rezou. Vendo o perigo dos seus filhos se perderem, porque já traziam o temperamento do pai vingativo, né, dado a vingança, e queriam vingar a morte do pai, ela reza assim. Ela só tinha 2 filhos gêmeos. E ela tem a coragem de dizer: Senhor, que não se percam, mas que, se for preciso, antes, que o Senhor os leve. E eles ficam doentes da peste que tinha naquela época e os meninos morrem, né? Santa Rita sofre pra caramba, quase enlouquece. Mas ali também se dá a sua ida para a vida religiosa e tudo mais, porque já era viúva. Então, eu sei que são realidades difíceis, né? Mas a gente não é chamado às coisas fáceis. E aí estão os santos para nos ensinar, aí estão os santos para nos servir de modelo. E assim, a nossa fé, né, ela é uma fé que passa pela cruz, passa pela dificuldade, mas é uma fé de ressurreição, é uma fé de esperança. Então, sempre quando a gente trata esses assuntos com as crianças, porque o martírio, porque morrer, porque não sei o quê, mas não é isso que interessa. O que interessa é que esse santo está com Deus no céu e com todos os santos e anjos de Deus e com Nossa Senhora. E aí a criança já, sabe, já volta assim. Eu lembro que eu estava explicando para Maria Cláudia o pecado original, que Adão e Eva, e aí eles comeram, né, desobedeceram a Deus. Aí eu falei assim: filha, é como se fosse assim, ó, como se o papai deixasse um chocolate aqui e dissesse: não pode comer esse chocolate. E aí você vai lá e come. E aí, quando você escuta o papai chegar de carro na garagem, o que você faz? Você sai correndo para se esconder. Porque você ficou com vergonha, porque você desobedeceu e não sei o quê. Daí ela foi entendendo, né? Aí, quando eu falei que eles foram expulsos do paraíso, ela ficou assim, desolada, triste, assim. Mas mamãe, que Deus malvado que expulsou eles do paraíso. Eu falei: filha, mas esse paraíso ainda existe. Esse paraíso ainda existe. E se Adão e Eva foram desobedientes, nós podemos ser obedientes. Esse paraíso é o céu. A gente pode voltar para o paraíso, né? De onde a gente é a nossa missão, é o nosso destino, né? E aí, mamãe, então eu quero ser santa, então, sabe? Então, assim, a gente vê que a gente fica tentando, às vezes, poupar, né, nossos filhos de uma das realidades que são realidades, que uma hora ou outra eles vão se deparar, né? E na vida eles vão se deparar. E aí a gente poupa em casa para eles apanharem na rua, né? É isso, eles têm que se tornarem pessoas fortes, né? Pessoas que sejam capazes de ser contrariadas, que saibam que tem dificuldade, né? Que saibam sofrer com paciência, né? E oferecer e ter toda essa dimensão, assim, de fazer a vontade de Deus, custe o que custar, né? Custe o que custar, até o fim. Exatamente. E até assim, para
para formá-los nessas questões, né? Porque muitos dos nossos filhos, graças a Deus, têm uma vida muito fácil hoje, né? Muito boa, assim, né? De ter todas as coisas, mas muitos dos santos vieram assim de realidades difíceis, né? Ou escolheram para suas vidas uma vida austera. Então, essas realidades também servem para ensiná-los, né? Você olha para a vida dos pastorinhos, por exemplo, né? Eram crianças pobres. Você olha para a vida de um Dom Bosco, um menino pobre, teve que sair de casa bem cedo para trabalhar, né? Depois que ele consegue ficar de novo com a mãe. Tantos santos que viveram essas realidades, né? Das doenças, da pobreza, das dificuldades. Isso também ensina os nossos filhos. Então, como você falou, não dá para a gente querer privar os nossos filhos de tudo, porque a vida comporta o sofrimento, né? Ela traz com ela, é próprio da natureza, é próprio da vida humana, o sofrer, né? As dificuldades. E aí que tá, quando a gente vai ensinando desde cedo para os nossos filhos, né? Essa questão da vida dos santos, porque não houve um santo sequer que não tenha sofrido. Outra coisa que eu não encontro na vida dos santos, né? Um santo de vida plácida eu não conheci, não. É tudo na luta, na dificuldade, nos combates, no sofrimento, todos, né? A gente vai formando também os nossos filhos nisso. Que o sofrimento, quando ele vem, não é para nos derrubar. O sofrimento é para nos fortalecer, é para formar em nós esse homem e essa mulher firmes, e para realmente provar a nossa fé. Nessa situação difícil, você permanece junto de Deus ou você amaldiçoa Deus? Ou você se vira contra Deus? Não, nessa situação que está difícil agora, vamos permanecer em Deus, porque Domingo Sávio permaneceu em Deus, porque São Felipe Neri permaneceu em Deus, porque São Tomás permaneceu em Deus, né? Todos os santos passaram, tiveram vidas muito difíceis, às vezes perseguidos pelos próprios familiares, às vezes perseguidos pela própria igreja, às vezes acometidos de terríveis doenças, às vezes sofrendo anos e anos e anos com chagas dolorosíssimas, né? Então, todos eles foi nesta via. E isso forma demais. Hoje a gente vê aí uma geração muito fraca, fragilizada, né? Homens que não sabem portar-se como homens, rapazes molengas, no sentido de não conseguir se portar como homem, como aquele que é corajoso, que é forte, que protege as meninas, as moças, a família, a prole. Nós vemos aí uma geração fraca, que não suporta o sofrimento, que não suporta os nãos, que não suporta as adversidades, que não suporta ser contrariado na sua opinião, né? Então, realmente, nós precisamos educar os nossos filhos para a fortaleza, para serem fortes, os meninos para a virilidade, né? E aí estão os santos, muitos santos da igreja, né? Para ensinar os nossos filhos, nossos meninos, a como serem homens de verdade. Muitas santas para ensinar as nossas meninas a como serem mulheres de verdade, como caminhar nesse caminho de santidade, serem fortes diante do sofrimento, permanecerem de pé, serem aquela mulher forte de que a Bíblia fala, que é possível encontrá-la. A mulher forte, quem poderá encontrá-la? Quantas santas, graças a Deus, a igreja nos deixa como exemplo destas mulheres fortes e que são hoje exemplos para que possamos educar as nossas filhas, né? Quantos homens, e é tão bonito, né? Você vê de todas as diferenças de classe social e tudo mais, mas santos. Não importa se era rico, se era pobre, se tinha já tido riqueza ou não, mas deixou tudo por Deus e abraçou a pobreza por Deus e viveu tudo que viveu por Deus. Então, assim, a questão dos santos é uma riqueza da igreja que não pode ser abandonada, né? Ela tem que ser trazida para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lares, assim como o terço diário, a leitura da vida dos santos, ela tem que se tornar um hábito nas nossas casas, porque é maravilhoso, né? O quanto nos forma como família,
quando nos põe no nosso eixo. Menina, para de reclamar da sua vida. Vai ser mulher de têmpera, vai ser mulher forte, como foram as santas. Nossa, eu começo a ver a vida dos santos, eu me envergonho. Eu digo, meu Deus, eu tenho que melhorar demais, né? E é exatamente isso que a gente precisa viver, né? Buscar a confissão É e bem. olha, É que assim, ó, também, às vezes a gente começa a olhar em volta, né? Olha para a vizinha, olha para aquela parente, a gente pensa, nossa, eu tô muito bem. Eu tô canonizado já, pode me canonizar, porque olha essas pessoas que estão à minha volta, né? Nem sabem o que eu sei. E aí a gente vai olhar para os santos e a gente diz, meu Deus, quem sou eu? Olha tudo que Deus me deu e eu ainda sou essa caca, é né? verdade. Então, assim, Aham. e a gente não tem desculpa para não conhecer a vida dos santos, né? Esse ano a gente lançou o Catholic Cards, né? Que a gente mandou para vocês. Então, desde o começo do Maravilhoso. ano lá, estudando a vida dos santos para fazer as cartas, e eu vi assim, meu Deus, quanta ignorância, quanta coisa eu perdi, sabe? Eu já podia ter aprendido assim sobre os apóstolos, sobre santos conhecidos, né? Eu falava, gente, e assim, quanto tempo a gente passa no celular, né? Se a gente Exato. colocar como propósito conhecer a vida de um santo por dia no ano, e não Uhum, precisa comprar livro nenhum. É uhum. ali no celular, pesquisa o santo do dia e vê a história do santo. Em um ano, 360. Né? Então, assim, Exatamente. não tem desculpa, não tem desculpa. E é isso que tu diz, assim, a nossa igreja é muito rica, muito diversa. Santo africano, santo índio, santo de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as idades. É incrível, assim, como a gente pode mesmo se inspirar, sabe? Eu comprei esses dias um livro que é As Cartas que Santa Giana escreveu para o marido. Uhum. Pensa! É Que lindo. profundo. E assim, e tudo muito simples, assim, mas a forma como ela trata ele, e o jeito, Exato. as preocupações dela, né? E a gente vai vendo assim, ai, olha, eu também posso ser assim, né? Eu também posso ter essa doçura que ela tem, né? A gente até pelos temperamentos, a gente pode procurar os nossos santos de devoção, né? Eu vejo, tipo, a Uhum. Maria Cláudia, ela é colérica, assim, ela gosta de, né? E daí ela é super, ela adora Santa Joana d'Arc, porque ela é guerreira, e não sei o quê. Então, assim, até esse tipo de coisa a gente pode identificar nos nossos filhos, né? Na hora de escolher qual santo apresentar, pensar em algum santo que seja parecido com eles, assim. Uhum. Então, E, e às vezes pode até falar. fazer o contraponto. Às vezes o santo parecido pode ajudar, mas também, dependendo do temperamento, às vezes uma criança muito melancólica, você vai ter que apresentar para ele, às vezes, um santo mais sanguíneo, mais colérico, para, né, colocar ele mais para fora, um fleumático, para fazer esse contraponto, né? Às vezes a criança também vai aprender, nossa, olha, eu preciso ter essa coragem aqui, eu preciso ter essa determinação, eu preciso ter essa eloquência, para ela também sair um pouco de si, né? O igual é muito bom, porque ela vê que, olha, apesar de ele ter sido tímido, ele foi capaz de ir e falar e tal. Mas o diferente também pode ajudar, né? E às vezes até para não deixar tão para baixo, tão principalmente na questão dos melancólicos, né? Tem que botar eles mais para fora, mais para cima. Mas é fantástico, é muito bom. Os meninos agora estavam me pedindo para que eles queriam assistir o filme do José Sanches, né? Do Cristiada. Mamãe, agora a gente já pode? Daí tá, agora vocês já podem. E eles estão esperando chegar o final de semana que eles querem assistir o filme da Cristiada. Meu Deus do céu, que é bem forte, assim, né? Mas realmente um menino que teve coragem de dar a vida por Jesus, né? É essa coragem para os nossos filhos também que a gente tem que pedir, essa coragem para nós, né? Em primeiro lugar, porque às vezes nós somos os primeiros a fraquejar, né? Às vezes capaz do nosso filho querer dar a vida por Cristo, e a gente, não, não vai. Meu filho, não! É. Mas eu tava pensando esses dias, assim, que a gente levou a Maria. Foi no Dia das Crianças, a gente levou a Maria no parquinho e aí tinha duas crianças gêmeas tal, e elas estavam super ansiosas porque era o Dia das Crianças e elas iam ganhar os cachorrinhos lá da Patrulha Canina. Que a Maria Cláudia nem sabia qual que era o nome dos cachorrinhos, né? E aí eu fiquei pensando.
como essas coisas atrapalham, assim, desvirtuam, né? Se os nossos filhos, eles têm muito nome de personagem para pedir no Natal agora, né? Se conhece muito... não, eles não vão se interessar, talvez, pela vida dos santos, ou, né? Realmente, assim, essas coisas, elas vão tirando o interesse. Que nem assim, não dá açúcar para criança antes dos 2 anos, né? Senão a criança não vai querer mais o açúcar da fruta. É Uhum. tipo isso, assim. Se a gente enche as Exatamente. nossas crianças de tela, de desenho, de... Como que vai sentar para ler a vida do santo? Aquilo ali não vai se Exatamente. tornar interessante. Uhum. Né? Então, Muitas. assim, essa formação do imaginário é o principal, né? Isso que eu falo dos unicórnios, assim, para mim, a formação do imaginário, de a criança estar dentro desse contexto mesmo, né? Que tu estás falando, assim, que a gente não teve. Que a gente Uhum. não teve, mas que a gente tem que criar para os nossos filhos. Exatamente. Muitas mães perguntam assim, daí eu não consigo fazer meu filho rezar o terço com a gente, e não se interessa pela questão da vida dos santos e tudo mais. Mas é exatamente isso. Se você deixar a tela ligada, o foco do seu filho, né, o objeto de desejo dele, vai ser o desenho, o game, vão ser os brinquedos que passam no intervalo dos desenhos. Vai ser isso, né? Outro dia até a gente viajou, aí no quarto do hotel a gente ligou um pouco a televisão, enquanto a gente se arrumava para o banho. E aí tava na Discovery Kids e passando um desenho lá e tal, daí como veio o intervalo. Aí o Bento falou, nossa, agora deve vir uns 5 minutos de intervalo. Eu disse, é isso mesmo, Bento. E daí um negócio atrás do outro, né? Um brinquedo, um negócio, papapá, papapá, papapá. Eu fiquei pensando, gente, né? Se a gente deixa a nossa, vai nessa onda, vai deixando a criança ser arrastada por ela, é isso que vai ser o foco da vida dela. Ela vai crescendo nisso, com a questão do consumismo, os brinquedos, a música, aquela marca, é isso que vai tomar a atenção dos nossos filhos. E ela não vai ter espaço no coração e nos pensamentos e na atenção para aquilo de bom que a gente quer semear. Porque uma terra que já está com semente, semente de mato, ela vai dar mato. Vai ser difícil que eu consiga cultivar ali boas sementes numa terra onde eu não arrancar os insos, onde eu não arrancar o mato, preparar a terra para depois jogar semente. Isso eu me refiro o quê? Meu filho tem 5 anos, desde que nasceu assiste televisão. Você vai ter que preparar essa terra. Você vai ter que ir tirando, você vai ter que ir acostumando essa criança ao silêncio, a brincadeiras, a leitura, para que você possa vir e semear aquilo que é de bom, a boa semente do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vida dos santos, que é a oração. Só assim você consegue. É muito difícil, eu não sei, não sei se existe, se tem, né? Uma família que deixa a criança exposta às telas e que a criança senta bonitinha para rezar o terço, que a criança senta para ouvir a palavra de Deus ou a vida dos santos. Se para os nossos filhos, que já não são habituados a isso, já é difícil, né? Muitas vezes eles têm a agitação própria de criança. Agora, quanto mais uma criança agitada pelo excesso das telas. Então, tem que tirar essas realidades da vida da criança. Esse consumismo, essa questão, né, do querer ter, do querer ter, do querer ter, que ela vai sendo habituada a isso desde pequena. A gente tem que tirar, e tirar enquanto é tempo, né? Você quer colher bons frutos, né, na vida dos seus filhos, você quer ver os frutos aparecerem, comece a semear desde cedo, comece a preparar a terra bem cedo, né? Como com o seu amor, com a sua correção, com a sua firmeza, mas com aquilo de bom que você vai oferecer para ela, porque a criança ela está sedenta. E como eu disse, a criança ela tem sede de coisas grandes, porque a alma dela foi formada por Deus. Quando ele concebeu seu filho ali no seu ventre, ele deu uma alma grande para o seu filho, que anseia por coisas grandes, cujo fim é Deus. O anseio da nossa alma é Deus. A gente se perde em muitas coisas, na verdade, buscando Deus. Então, se você dá coisa pequena, chula, baixa pro seu filho, é com isso que ele vai se habituar. Só que ele sempre vai estar querendo e buscando Deus.
E nisso ele vai tropeçar e cair e errar muitas vezes, porque ele não sabe que o que a alma dele anseia é Deus. Então ensina desde cedo que o que é preciso que busquemos, o que a alma dele tem sede, é de nosso Senhor. E assim ensinando desde cedo com a oração, levando à missa, com os sacramentos, habituando seu filho a conviver com o padre, com religiosas, com carmelitas, se tem na sua cidade um Carmelo, um mosteiro. Habitua, traz o padre para jantar na sua casa, para conhecer a sua família, para dar uma bênção na sua casa, para o seu filho saber, nossa, olha, o padre joga água, água benta, que legal, que interessante. Ele vai habituando com essas figuras. E ele vai entender que quando ele ouviu falar de Dom Bosco era padre também. Nossa, que legal! E vai habituando, vai trazendo para perto dele aquelas realidades também, né? Só que a gente vai se perdendo, a gente vai deixando a coisa... É mais difícil, né? Requer esforço apresentar os santos para os nossos filhos, requer esforço, requer parar, pegar um livro ou mesmo um site no celular e buscar e preparar e falar para ele, né? E quando for falar da vida dos santos, fale com entusiasmo, fale com ânimo, né? Com vibração de quem realmente respeita, né? Venera aquela figura ali pela vida que ela levou. Eu gosto de ver o Tiba contando da vida do santo de manhã, geralmente é ele que faz isso, enquanto eu dou uma geral na casa, né, aqui em casa. Mas ele vibra, ele, nossa, e aí imagina que tal, papai, e daí depois que lê a vida e comenta e conversa com os meninos. Isso é importantíssimo, né? O ânimo, a empolgação com que você transmite a mensagem é 50% dela, de como seu filho vai acolher. Você fala da vida do santo, como quem fala, sei lá, do desenho da Patrulha Canina, não vai ter diferença nenhuma. Não. É o santo, é nosso Senhor, é a Eucaristia, é as coisas da igreja, com ânimo, com empolgação. A mesma coisa, a questão da missa, né? Por que muitas crianças às vezes não gostam de ir para a missa? Que sabe que muitas vezes vai ser um momento tenso na família, porque já vai sair atrasado, a mãe brigando, xingando, e que não sei o quê, e o pai, né, dando bronca porque não arrumou enquanto devia ter arrumado, que não sei o quê. Não, vamos para a missa, vamos já nos programar, vamos acordar. Se tá apertado o tempo com 1 hora, vamos acordar 2 horas antes, vamos começar a nos preparar 2 horas antes, para que a gente tenha um tempo ali tranquilo, para que a gente saia de casa numa boa, como quem está indo para o grande momento do nosso dia, da nossa semana. Para que não seja aquela coisa tensa, né, que todo mundo sai tenso já de casa. Não, nós estamos indo para a Santa Missa, daí já interioriza um pouco, já vai conversando com a criança no carro sobre como ela deve se comportar, para que não chegue lá e você tenha que levar ela, né, lá para o cantinho para dar um esporro nela, né? Não, né? Então todas essas realidades, elas são exigentes, mas é para isso que nós formamos família, é para isso que nós nos casamos. E se Deus nos deu filhos, é com este esforço que nós vamos conviver para bem educá-los. Não tem para onde fugir, né? E assim, eu não sou uma mãe super experiente, né? Mas assim, eu já percebi que na maternidade, toda vez que a gente tenta buscar um caminho mais curto, isso vai nos custar uma distância muito maior, assim. Então, na alimentação é assim, no sono é assim, na higiene é assim. Sempre que a gente tenta, a criança não come, então põe o celular na cara. Pronto, agora ela come. Aí nunca mais ela come sozinha, né? Então, não consegue dormir, põe a mamadeira, põe chacoalha. Enfim, então, e na vida espiritual, é aquilo que a gente falava no começo. Não dá para improvisar, não dá para colar, né? Essa linguagem secundária que tu estás falando, assim, né? De não interessa só o que a gente fala, mas a criança sente o ambiente, né? Ela sente, assim, se a gente está fazendo aquilo, contando aquela história com uma empolgação, a gente só vai ler o textinho, pronto, check, né? A gente faz... É só para cumprir o papel, assim? É só para dizer que fez? Ou é realmente para tocar o coração daquela criança para aquela realidade? Porque se não tocar, nem faz, né? E também a constância, a persistência. Talvez a gente tenha que ensinar 10 santos e a criança vai achar aquilo um saco e é no 11º que ela vai... Ah, né?
Mas assim, Uhum. confiar que aquilo vai penetrando o coração, vai formando a consciência. A formação da consciência meu Deus, tem uma importância que não de um tamanho gigante, né? Na idade, nessa primeira infância, quando a criança vai começando a distinguir o que é certo, o que é errado, né? Então, assim, se a gente forma a consciência da criança através do exemplo da vida dos santos, né? Olha Sim, só que retidão, né? A criança, a consciência formada dessa forma, meu Deus. sim, a gente sabe que, é claro, nós devemos ser exemplos de virtude para os nossos santos, para os nossos santos, para os nossos filhos, né? Nós devemos ser esse exemplo. Mas a gente tem a consciência também de que nos faltam muitas virtudes. Então, nisso também vem em nosso favor a vida dos santos. Porque se ainda nos faltam muitas virtudes, estão ali os santos com uma riqueza delas, né, para nos auxiliar. Às vezes até a família pode pensar assim, ah, mas eu não dou conta de ensinar os meus filhos, de educá-los na fé, não dou conta, não, eu sou muito, muito pequeno, muito pecador, e todos nós somos, né? Mas é justamente aí também entra como um auxílio a vida dos santos. Se você hoje não se vê preparada nas virtudes, né, para ensinar os seus filhos, lança a mão da vida dos santos, né? Porque aquilo que te falta, aquilo que nos falta, os santos têm ali sobrando. E eles serão para os nossos filhos e serão para nós também esse exemplo a ser seguido, né? Às vezes, talvez seu filho não consiga ver em você um exemplo de virtude da ordem, mas ele vai ver no santo uma virtude, né, da fortaleza, da coragem, da fé, mas ele pode ver isso na vida dos santos. E aí você vai, olha, filho, ó, é assim que tem que ser, né? É assim que nós temos que ser. Né? Mamãe tá rezando, mamãe tá batalhando para crescer nisso. E não há prejuízo nenhum em você falar que virtudes você está buscando. Eu estou buscando a virtude da paciência. É nisso que eu preciso crescer. Né? E ali o seu filho vai ver, nossa, olha, mamãe tá tentando ser mais paciente, que bom. Isso aproxima também, isso faz com que o seu filho entenda, né, que não importa quão velhos ou novos sejamos, vamos estar sempre buscando. E que é preciso, em toda a fase da vida, ter a humildade de sempre reconhecer o quanto precisamos ainda caminhar, o quanto precisamos ainda melhorar. E também a mãe está buscando nos santos esse exemplo. Ah, se minha mãe está imitando o santo, eu também quero imitar. Né? Então, é muito bonito a gente se servir disso. Né? Não simplesmente oferecer para o filho, vai lá, vai ler a vida do santo. Mas a gente ler para ele faz toda a diferença, faz muita diferença. Às vezes eu peço que os meninos leiam as biografias dos santos, mas quando eu consigo me sentar com eles e fazer essa leitura, é muito diferente. Né? Fica, grava, vai no coração, porque aí depois a gente conversa sobre isso, e aí a gente vai lendo, e olha, nossa, que interessante isso aqui, e a gente vai conversando à medida que lê. Então, até mesmo, às vezes você está buscando, queria fazer uma leitura em voz alta para o meu filho, não sei o que ler. Leia a vida dos santos para ele. É uma oportunidade de vocês estarem juntos, de se aproximarem, de estar ali pertinho e você ajudar, ensinar o seu filho a ler. Né? A leitura em voz alta ajuda muito nisso. Ele vai ver como a mãe lê, como a mãe faz a entonação, como que é que se lê. E aí você ensina. E você vai estar ensinando com um conteúdo riquíssimo, com um conteúdo maravilhoso, que é a vida dos santos. É isso aí. Deia, já passamos de 1 hora. Não sei Já se queres passou? falar mais alguma coisa. Já. Tá 1 hora e 4 já. Ai, que bom que não, acho que agora não cai mais as lives, né? Que Não, antes era não mais caiu. Eu fiquei aqui olhando, não caiu. Então, Ai, que tranquilo. bom, que ótimo. É isso, eu Queres acho, acrescentar? Jéssica, acho que é isso mesmo, assim, né? Da gente,
lançar mão disso mesmo, sabe? Da riqueza que é a vida dos santos. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, nós podemos encontrar ali auxílio. Ensinar para os nossos filhos que eles têm amigos no céu. Ensinar para os nossos filhos, já desde pequeno, o onomástico dele, aquele santo do dia do aniversário dele, aquele santo que tem o mesmo nome que o dele, que são amigos que ele tem no céu. Né? E é muito bonito que à medida que as crianças vão conhecendo a vida dos santos, eles já vão escolhendo um santo para devoção, eles vão se identificando. É muito legal isso, né? E vão escolhendo como um amigo do céu. E ali nos momentos de dificuldade, a própria criança já lembra de pedir a intercessão desse santo, sabe? Então fazer esse esforço de aproximar os nossos filhos, porque a gente vai lucrar muito com isso, né? Tende a ganhar muito com isso. Primeiro a gente busca, né? E aí também a gente cresce demais e oferece também para os nossos filhos. É uma via maravilhosa de crescimento da família. Porque algumas coisas a gente transmite para os filhos, mas parece que a gente só transmite, né? Mas quando a gente estuda a vida dos santos, é inevitável que respingue na nossa formação. Né? Então um conteúdo riquíssimo, assim. Aqui em casa, para os santos de devoção, assim, os nossos santos preferidos, a gente tenta fazer festinha às vezes. Então faz um bolinho, uma vela, põe a imagem, canta parabéns, né? E aí lembrar que a maioria dos santos a gente faz memória no dia da morte. Então, assim, é o dia que esse santo entrou no céu, é o aniversário de céu do santo. Né? Então, assim, tudo é a forma como a gente apresenta, é a forma como a gente coloca. Né? Eu penso que a nossa formação foi exatamente isso que faltou. Talvez a gente tenha tido a formação certa da forma errada, né? De uma maneira não atrativa mesmo. Então, eu acho que é isso. Tens algum material assim que vocês usam? A legenda áurea, alguma coisa mais para indicar? A gente usa a legenda áurea e o livro Na Luz Perpétua. Né? Tem aquele legenda áurea grossão, que tá lá atrás, aqui, ó. Ai, cadê meu dedo? Aqui, ó. E aí tem, do lado dele, lá perto, tem o Na Luz Perpétua. Deixa eu pegar para vocês verem. Que às vezes tem gente nova aqui, né? Às vezes não conhece. A legenda áurea daí é um santo por dia do ano, né? O Legenda Áurea, ele não tem santo para todos os dias do ano, não. Ele tem alguns santos, esse livro aqui, mas são histórias maravilhosas. Assim, eu gosto muito porque aqui tem coisas que você não vê narrado em lugar nenhum. São histórias, são situações muito bem assim, peculiares da vida dos santos, sabe? Que você não acha em outros lugares. Aí aqui na Luz Perpétua é um santo para cada dia do ano. São 2 volumes assim, ó, um até junho e o outro de julho a dezembro. E depois tem essa coleção aqui também, que é a coleção Legenda Áurea para crianças, que daí ela é ilustrada e ela é muito legal. Então, assim, estes livros de santos, essa aqui, por exemplo, se a criança já lê, você pode, né, deixar que ela leia, porque a linguagem foi um pouco adaptada, não foi infantilizada, uma linguagem que se mantém, né, num nível adequado, mas que próprio para que a criança possa ler sozinha, né? Porque às vezes aqui e no outro livro, tem coisas, às vezes, o santo teve uma vida, às vezes, devassa, se perdeu na questão da sexualidade, às vezes a gente tem que dar uma adaptada, né, dependendo da idade da criança, para explicar para ela, né? E aí aqui essas situações, assim, já são mais trabalhadas. E são ilustrados também. Então, mais ou menos é isso que a gente usa aqui em casa na questão da vida dos santos. Esse aqui a gente lê todos os dias, porque é um santo para cada dia mesmo, mas ele é ainda do calendário antigo. Às vezes não bate com o calendário novo, o santo do dia. E a Legenda Áurea, esse mais grosso aqui, a gente busca de vez em quando, e às vezes como uma leitura complementar. E aí tem biografias separadas, né? A biografia do santo tal, um livro só. Quem traz muito isso é a minha Biblioteca Católica, né? Que traz a biografia dos santos bem aprofundada, que vale a pena também, que a gente tem ali também. Então, aí se alguém, os comentários estão fechados, mas geralmente quando mostra livro o pessoal pergunta, né?
É aqui, gente, o livro que eu mostrei no início é esse aqui, A Formação Religiosa da Juventude, do Monsenhor Chamertotti. É um livro maravilhoso, tá bom? Vale muito a pena. Esse aqui tem na livraria da Itiba, esses outros que eu falei não tem, tá? E é Esse isso, da amada. Legenda Áurea infantil ali é uma clube de assinatura, né? É um clube de assinatura. Chega um livro por mês, cada livro conta a vida de 5 ou 6 santos por mês. Bem legal. Legal. Então tá, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quantos anos Quantos se inicia a vida dos santos? Olha, você já pode iniciar ali, quando sua criança já começa a entender histórias, parar para ouvir histórias, né? Ter um pouquinho mais de concentração, mais foco, também vai depender muito do temperamento da criança, mas acredito que ali por 3, 4 anos você já pode começar a contar para ela a vida dos santos. Né? E se for histórias mais simplesinhas, assim, desde bem cedinho, assim, que nem eu conto pro Tomás sobre os 3 pastorinhos. Tem um livrinho da Canção Nova até, que fala a história de Nossa Senhora de Fátima, com os 3 pastorinhos, que ele ama aquela história e conta ali, né, de forma até bem detalhada, a história dos 3 pastorinhos. Então você pode ir encontrando versões, ou você mesmo ir adaptando, você mesmo ir contando, nem sempre precisa ser lido. Se você conhece a história do santo, você vai contando para a criança, 2, 3 anos, você já pode começar. Então tá, eu acho que é isso. Ah, assinatura tem que. Gente, procurem no Google, Legenda Áurea, Procura aí que clube de vocês vão encontrar. assinatura. Então tá. Acho que é isso, Deia. Muito, 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 muito obrigada. Eu acho que ficou uma live bem rica, assim. Que É, bom, é um assunto querida. que eu acho que até é pouco tratado, assim, né? Essa questão de ensinar a vida dos santos para as crianças, para os filhos. Acho que até a gente tem pouco material disponível, né? Assim, de Sim, vida de tem. santos, assim, ilustrado, né? Aham, Coisas assim. A gente aqui em casa, a gente usa bastante a coleção da Alice. Não sei se vocês têm aí, Alice no Mundo da Bíblia. Mas aí, não, assim, é mais a história do Natal. São livros bem clássicos, assim, com ilustrações clássicas. É sim. mais fácil de achar em sebo, mas aí tem a história do Natal, a história da Páscoa, tal, mas aí também tem de São Paulo, tem do Filho Pródigo, enfim. Não tem tanto de Uhum, santos, né? Tem sim. a gente comprou a coleção Catequeses, Isso que eu ia falar. Eu ia falar dela, que eu é, lembrei. Aham, eu mas tenho alguns, para eu não Maria tenho a Cláudia eu coleção achei toda. cedo. Aham, Para Maria Cláudia eu achei um pouco cedo, ela é para crianças um pouco maiores, né? exatamente, é da editora Catequese, acho que são 30 livros, não sei quantos são. Eu tenho só alguns aqui, não tenho a coleção inteira. Os Arautos do Evangelho também tem umas pequenas coleções que tem alguns santos também, porque vem como sugestão no material do Instituto Cidade de Deus. Aí eu tenho alguns também, que é um santo por livrinho, os livrinhos pequenos, assim, curtinhos, né? Mas tem esses também que podem nos auxiliar. Acho que é É, isso, né, amada? a gente tem também E o aqui joguinho da. Catholic Cards, o joguinho Catholic Cards, vocês aprendem muito sobre o santo. Eu É fiquei verdade. imaginando, Jéssica, que trabalheira que vocês tiveram para montar aquele jogo, que quebra-cabeça. Meu Sim, Deus. desde o começo do ano, a gente levou quase um ano assim inteiro para pesquisar e confirmar e, né, buscar em fontes seguras assim. Mas Uhum, foi para a gente um crescimento gigante, né? Gigante, porque a gente aprendeu sobre a vida de cada um dos santos. É incrível, imagino. incrível. E a ideia é bem essa de incentivar a buscar a vida dos santos, né? Porque ali tem algumas características, mas a gente fica com vontade de saber mais, Uhum, né? uhum. E deixa eu ver o que mais. Eu Qual te era o outro cortei, pergunta? sem ia falar, te cortei. Ah, não tem problema. Eu acho que era. Ah, tá. Canção Nova também. Canção Nova também tem algumas edições infantis de livro de santo. A Sim, gente tem um da Santa Rita, ilustrado, maravilhoso, assim. A esse eu não história é bem tenho. completa, porque tem alguns livros infantis que são, assim, 2, 3 páginas, né? Que É. não. Uhum. Não, as que são da Canção Nova são maravilhosos. Mas então tá, gente, já passamos aí do nosso horário. Déia, eu te agradeço, muito obrigada pela live, pelo apostolado, pelos vídeos no YouTube, por tudo que vocês fazem, a família de vocês.
E continuem, continuem. Que Deus abençoe, Nossa Senhora Amém. proteja, para que vocês Amém. continuem sempre firmes nessa missão. Tá Amém, bom? querida. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho aí que vocês têm feito também. Obrigada pelo pessoal que ficou aí fiel na live toda, viu, gente? Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite. Amanhã a gente tem com a Andréia, live com a Andréia, mãe dos 11, sobre como fazer os filhos se comportarem na missa. Sexta-feira com o João Malheiro sobre virtudes, né? A especialidade dele, como educar os filhos nas virtudes. Sábado com a minha comadre, a Larissa Cabral, a psicóloga, né? Meu marido quer, mas eu quero, mas meu marido não, né? Porque a gente teve live sobre abertura à vida, tudo isso. Então, assim, na relação conjugal, né? Como trazer isso se o marido não concorda, se o marido não quer ir à missa, se o marido não quer se abrir a vida, se o marido não quer ensinar a vida dos santos, como trazer isso para a relação conjugal. E no domingo, daí a gente tem a nossa última live de encerramento, com o lançamento do e-book do Advento, com o nosso jogo do terço e tudo isso. Tá bom? Maravilha. Então, gente, boa noite. Compartilhem essa live com todo mundo que vocês conhecem. Até mais, até amanhã. Até mais, gente. Tchau, Tchau. tchau, Deia. Beijo. Obrigada. Nada.